Ei pessoal, meu nome é Isabela, eu sou fundadora do Descomplica Tributário. Em conjunto com meu pai, o professor Marcos, resolvemos criar uma escola de cursos sobre o ICMS, a partir da sua experiência como auditor fiscal aposentado, com mais de 36 anos de carreira, sendo que na maior parte desse tempo ele se dedicou à ST, tendo inclusive auxiliado na elaboração do anexo 15 do regulamento do ICMS de Minas Gerais, que é o anexo que trata da ST no Estado, chegando a ocupar o cargo de superintendente de fiscalização, com função de gerência de toda a fiscalização no Estado mineiro. Nessa semana, nós vamos comentar detalhadamente o Convênio ICMS 142 de 2018, que é o pilar da substituição tributária do ICMS, e por isso demos o nome de Semana da ST. Nos dias 2, 3, 4 e 5, descomplicaremos o Convênio 142 de uma forma que você nunca viu. Na descrição do vídeo deixamos o link do nosso grupo do WhatsApp. Também deixamos o link do curso para que você comece a entender hoje mesmo, de vez, a ST. Corra que estamos com uma oferta promocional que durará somente nesta semana de lançamento. Não sabemos quando vamos abrir turma novamente. Deixe sua curtida e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Oi pessoal, na aula passada nós falamos sobre vencimento e pagamento, ressarcimento e as obrigações acessórias. Se você perdeu, clique nos links abaixo e assista. Nesta última aula falaremos sobre formação da MVA e do PMPF e as considerações finais trazidas pelo Convênio 142. Então já sabe, deixe a sua curtida e siga o nosso canal para ficar por dentro de todas as novidades. Se você ainda não está no grupo do WhatsApp, clique no link abaixo e seja avisado de nossos vídeos da Semana da ST. Não fique de fora das aulas sobre o Convênio 142 de 2018. Lembrando que estamos com oferta promocional que durará somente durante esse lançamento para o curso completo de ICMS-ST. E não sabemos quando vamos abrir novas turmas. Vai ficar de fora do evento vendo o tempo passar? Comece hoje mesmo a alavancar a sua carreira e se torne referência no assunto. O carrinho só fica aberto até o dia 6, sexta-feira. Está esperando o que para começar uma nova fase da sua vida? Agora nós vamos apresentar esse módulo dos bens e mercadorias fabricados em escala industrial não relevante e que implica a não aplicação da substituição tributária. Os bens e mercadorias relacionados no anexo 27 desse convênio serão considerados fabricados em escala industrial não relevante quando produzidos por contribuinte que atender cumulativamente as seguintes condições, que é o que prevê a cláusula 22ª. Primeiro, ser optante do Simples Nacional, oferir no exercício anterior uma receita bruta igual ou inferior a R$180 mil, possuir estabelecimento único, ele não pode ter uma filial, ser credenciado pela administração tributária da Unidade Federal de Destino dos Bens e Mercadorias, quando assim exigido. Então, a gente observa que realmente é um fabricante de pequena monta e que tem um tratamento diferenciado para lhe proporcionar competitividade no mercado de grande escala. A cláusula 22ª traz que, na hipótese do contribuinte em escala industrial não relevante não ter funcionado todo o exercício anterior para a apuração da receita de 180 mil, vai considerar a receita auferida proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. Então, observa-se quanto que ele teve de receita nos meses em que ele operou e projeta, infere qual é o valor que ele auferiria ao longo de um ano completo. E não se considera fabricadas em escala industrial não relevante aquelas mercadorias que têm um conteúdo de importação superior a 40%, ou seja, uma mercadoria importada que não sofreu um processo industrial no estabelecimento remetente. E o contribuinte que atender essas premissas, ele deve solicitar o credenciamento, ele deve requerer
Ele não pode simplesmente se autoconsiderar em escala industrial não relevante e emitir nota fiscal sem a ST. Ele precisa obrigatoriamente ser credenciado junto à unidade da federação, a sua e a de destino, para que sim ele possa receber a autorização para emissão do documento fiscal sem a retenção do ICMS-ST. A relação dos contribuintes credenciados, elas são informadas pelos estados e disponibilizadas no site do CONFAS, para que os adquirentes, ao receber um documento fiscal, tenham uma confirmação de aquele contribuinte é um contribuinte dispensado de fazer a ST e evitar com isso que recaia sobre ele a obrigação de fazer o recolhimento e até ser penalizado. E, na hipótese do contribuinte deixar de atender às condições de enquadramento, ele deve comunicar o fato imediatamente à administração tributária em que estiver localizado, sob pena da administração identificar isso e descobrir isso e penalizar o contribuinte. O credenciamento do contribuinte e a sua exclusão produzirão efeitos a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da informação do contribuinte estar em escala industrial no site da unidade da federação que estiver credenciado. Então, qualquer alteração que houver, ela não é imediata, ela passa a vigir no mês seguinte a essa alteração. E a administração tributária que constatar indício de cumprimento das condições previstas, das premissas, deverá encaminhar as informações sobre o fato à administração tributária de localização do estabelecimento. Então, a unidade federada de destino, que por acaso, no procedimento de fiscalização, descobrir que aquele contribuinte não se enquadra mais, essa unidade da federação, esse estado, tem por obrigação comunicar ao estado de origem para que este de origem o descredencie, para que seja então comunicado formalmente a todas as demais unidades da federação. Neste módulo, nós vamos ver as regras para a realização de pesquisa para a fixação da MVA e do PMPF. Esse módulo, esses dispositivos, ele diz respeito à ação do Estado, não é regra para cumprimento dos contribuintes, é para o cumprimento do Estado. Como o Estado deve observar para a fixação da MVA e do PMPF. Cláusula 21ª. A MVA será fixada com base em preços usualmente praticados no mercado. Então, tem que se levar em consideração o preço que o consumidor final está pagando para aquela mercadoria. É o preço que chega ao consumidor final. E, para tanto, tem que ser obtido por levantamento, ainda que por amostragem ou por dados fornecidos por entidades representativas dos segmentos econômicos. E pega-se esses dados e adota-se a média ponderada dos preços coletados. Então, por exemplo, para instituir uma MVA ou um PMPF para um produto de tocador, os estados eles têm que fazer uma pesquisa. Então, a consumidor final. Então, eles buscam o preço de comercialização nos supermercados, nas farmácias e nos varejistas de cosméticos. Fazem essa pesquisa, coletam os dados, tabulam e aí identificam o preço médio que está sendo comercializado no mercado e pondera esses preços. Por exemplo, um varejista de cosméticos ele tem uma gama muito maior de variedade de produtos do que um supermercado. Então, ele vai vender mais mercadorias. Ou um supermercado tem pouca gama de produtos, mas tem uma larga escala em venda. Então, essas diferenças elas são minimizadas na ponderação, para chegar, então, a um preço médio final naquele estado de venda da mercadoria. Ainda prevê a cláusula 23ª que o levantamento será promovido pela administração tributária. Quem é responsável por esse levantamento é a administração tributária, é a cabo dela o levantamento. Só que
assegura a participação da entidade representativa dos segmentos econômicos, observando-se que, para esse levantamento, que a identificação da mercadoria deve especificar suas características particulares, ou seja, deve chegar naquele mínimo de identificação possível de diferenciação para o consumidor final. Então, identificar a mercadoria por tipo, espécie e unidade de medida. Segundo, o preço de venda no estabelecimento fabricante ou importador. Então, para a fixação da MVA, há necessidade de ter o preço do fabricante, relembrando para a formação do preço de partida. Então, há que se considerar esse valor acrescido dos frete, seguro, impostos, contribuições ou os encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, excluindo o CMS. Nós sabemos que o CMS inclui na base de cálculo. Aqui nós não estamos observando a base de cálculo, nós estamos observando a busca, estamos buscando o percentual para fixação da MVA, que é o passo antes da formação da base de cálculo. Então, o importante para fixar a MVA é a pesquisa do preço de venda do fabricante. Outra é o preço de venda praticado pelo atacadista. Por quê? Porque tem hipóteses em que a ST ela é formada a partir do atacadista. Então, não é sempre o fabricante que é o primeiro da cadeia, na cadeia de ST. Pode ser o estabelecimento atacadista, como por exemplo, nos estados em que determinam que a ST é formada a partir do atacadista. Então pode ter MVA específica para este atacadista. E ao preço dele também serão adicionados todos os valores cobrados exigíveis do destinatário. E o preço de venda no varejista. Como a gente falou dos produtos de tocador, ela tem que ser feita na ponta para saber qual é o preço praticado realmente no mercado consumidor à vista. O parágrafo 2º da cláusula 23ª prevê que a MVA será fixada pela Unidade Federal de Destino e via protocolo e convênios, estabelecendo a seguinte relação percentual, ou seja, uma relação entre os valores obtidos nos incisos 4 e 2 ou entre os incisos 4 e 3 do parágrafo 1º desta cláusula 23ª. Bom, vamos ver quais são esses valores. Inicialmente, vamos ver dos incisos 4 e 2º. O inciso 4 do parágrafo 1º da cláusula, ele trata do preço de venda praticado pelo estabelecimento varejista, acrescidos valores correspondentes a frete, seguro, impostos, contribuições e outros encargos transferíveis ou cobrados do destinatário, do consumidor. Então, é o que a gente chama de preço de partida, É o preço praticado pelo varejista, mais todas as despesas que ele cobra do destinatário, ou seja, o valor que o consumidor vai pagar pela mercadoria. E a relação deste valor com o preço de venda do fabricante ou importador, acrescido de todas as despesas que ele cobra de seu destinatário, do atacadista, do distribuidor ou do próprio varejista. Então, a gente pega esse, chama o preço de partida. Então, a gente busca a relação percentual entre eles, ou seja, quanto que agregou do preço de partida do fabricante até o consumidor final adquirir a mercadoria. Então, a MVA é assim fixada. Divide-se o preço no varejo, com todos os custos transferidos, exigidos do consumidor, pelo preço fabricante ou importador, acrescido de todas as despesas, todos os custos que ele transfere para o seu primeiro substituído. Então, essa relação percentual é o percentual de MVA. Já os incisos 4 e 3º, ele traz o preço de venda praticado pelo varejista novamente, como a gente viu antes, e quanto que esse valor representa em relação ao preço de venda praticado pelo atacadista, acrescido de todas as despesas transferíveis ao primeiro substituído. Da mesma forma,
dividindo-se o preço do varejo pelo preço do atacadista, com todos os custos envolvidos, nós temos um percentual, que é o percentual de agregação, que é chamado margem de valor agregado. O valor que o substituto tem para ele agregar ao seu valor para buscar a base de cálculo de venda lá na ponta, lá no varejo. E aí promover a tributação e abstrair o ICMS-ST. A cláusula 25ª prevê que a pesquisa para a obtenção da MVA do PMPF vai observar ainda o seguinte: poderão ser desconsiderados os preços de promoção. Então, aqueles preços de variação temporária que não formam o preço real de venda a consumidor final. Esse preço de promoção ele pode ser desconsiderado e são desconsiderados nas pesquisas. Sempre que possível, considerar o preço da mercadoria de venda no varejo nos períodos inferior a 30 dias após a sua saída do estabelecimento fabricante ou importador. Isso é para evitar o efeito de estoque, seja por desvalorização da mercadoria. Então busca a mercadoria de entrada mais recente. E as informações restantes da pesquisa deverão conter os dados cadastrais dos estabelecimentos pesquisados, as datas das coletas de preço e demais elementos suficientes para demonstrar a veracidade dos dados obtidos, para que confirmem que realmente os preços praticados são aqueles e possa, inclusive, por algum motivo, serem auditados. Parágrafo 1º da cláusula 25ª prevê que a pesquisa poderá utilizar os preços obtidos a partir dos documentos fiscais eletrônicos, bem como aqueles apresentados pelas entidades representativas dos respectivos setores. A pesquisa, antes da nota fiscal eletrônica, ela era física, presencial, nos estabelecimentos. Com o advento da nota fiscal eletrônica e com a previsão no convênio, permite-se que essa coleta seja feita via documentos fiscais emitidos pelos próprios contribuintes. Então, a nota fiscal eletrônica ela é base para identificar os preços usualmente praticados no mercado e os preços que estão sendo pagos pelo primeiro substituído ao substituto, para identificar o preço de partida, e pago pelo consumidor final na ponta, pela nota fiscal a consumidor. Aplica-se o dispositivo nessa cláusula e nas cláusulas 23ª, 24ª e 27ª desse convênio, a revisão da MVA ou do PMPF da mercadoria, que porventura vier a ser realizada por iniciativa concordada da federação, fundamentada de entidade representativa do setor interessado. Então, qualquer alteração de MVA ou PMPF deve seguir essas regras. Não é só para a fixação inicial, não. As alterações também têm que seguir essas regras, essas premissas estabelecidas. E a 26ª traz que a unidade federada poderá autorizar que a pesquisa seja realizada por instituto, órgão ou entidade de reputação idônea, desvinculada da entidade representativa do setor. Um exemplo, pesquisas anteriores foram feitas pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que é um instituto de renome nacional e não tem nenhum vínculo com contribuinte, com empresa que promova a movimentação de mercadoria sujeita a ST. O resultado da pesquisa deverá ser homologado pela unidade federada interessada. Então, na fixação de protocolo ou convênio, a unidade que adotar essa pesquisa, ela tem que referendar essa pesquisa, ela deverá homologá-la, tem que oficializá-la. A cláusula 27ª prevê que a unidade federada, após a realização da pesquisa para apuração da MVA e do PMPF, cientificará as entidades representativas do setor envolvido do resultado encontrado, caso em que vai estabelecer um prazo para contestação, para que a entidade representativa fundamentem a sua manifestação contraditória ao que foi apurado pelo levantamento. Decorrido o prazo, se esse prazo não houver a consideração, não houver a fundamentação, não houver o contraditório, considera-se válido o resultado da
pesquisa e a unidade federada poderá implementar a MVA ou o PMPF de acordo com a pesquisa. Havendo a manifestação, a unidade analisará os fundamentos e dará conhecimento às entidades envolvidas de sua decisão e a devida fundamentação. Para tanto, a unidade federada adotará as medidas necessárias à implantação do regime com a MVA quando as informações apresentadas pelas entidades não forem aceitas após a avaliação da manifestação. Então, a pesquisa é realizada, a pesquisa é homologada, é apresentada às entidades representativas. Essas têm um prazo para contestar. A contestação com fundamentação não sendo aceita, prevalece o resultado da pesquisa. Vamos agora partir para as disposições finais do Convênio 142 de 2018 e, com isso, fechar essa explanação, esses comentários detalhados acerca dos dispositivos do Convênio 142. Bom, inicialmente, vamos à cláusula 28ª, que traz que o contribuinte deverá observar a legislação interna da unidade federada em que estiver estabelecido relativamente ao tratamento tributário do estoque de bens e mercadorias. Então, se a mercadoria é sujeita a ST, o estoque é de responsabilidade do Estado, sede do contribuinte. Então, ele tem que atender essa legislação, porque ao Estado de destino compete exclusivamente o ICMS relativo às operações subsequentes em sua circunscrição. E isso vem no momento posterior à saída da mercadoria do estabelecimento. Enquanto a mercadoria estiver no estabelecimento referente a essas operações subsequentes, ela está em estoque, então diz respeito a controle de estado de origem. A cláusula 9ª diz que a fiscalização do sujeito passivo por ST será exercida conjunta ou isoladamente pelas unidades federadas envolvidas nas operações. Então, o estado de destino ele é responsável por fiscalizar a parcela do ICMS-ST, então somente ela. Como dito, a movimentação própria do contribuinte de remetente é de competência da unidade federada de origem, e condicionando-se a unidade tributária de destino ao credenciamento prévio, ou seja, a fiscalização para agir no estado de origem, ela tem que pedir o credenciamento, ela tem que pedir autorização. Não pode um fiscal do estado, por exemplo, do Rio de Janeiro, deslocar-se até São Paulo, ao bel prazer, e iniciar uma ação fiscal no contribuinte de São Paulo. Tem que pedir primeiro um credenciamento. Por que isso? Primeiro, para o controle do estado de origem. E segundo, para que haja uma ordem. Porque, vamos supor, um grande contribuinte paulista que tenha inscrição em todos os estados da federação, que ele remeta a mercadoria para todos os estados. Vamos imaginar uma situação hipotética de que, ao mesmo tempo, todos os estados resolvam fiscalizar aquele contribuinte. O contribuinte não tem como atender todos os estados. Então tem que haver uma fila. E quem ordena essa fila é a unidade federada de origem, mediante solicitação de credenciamento. Esse credenciamento ele não poderá ser exigido quando a fiscalização for exercida sem a presença física da autoridade fiscal no estabelecimento. Portanto, se por acaso o estado de destino for fazer o controle da sua fiscalização via os arquivos eletrônicos, via escrituração fiscal transmitida, não há necessidade do credenciamento. O credenciamento é único e exclusivo para a presença física no estado de origem dos auditores fiscais do estado de destino. Cláusula 30ª constitui crédito tributário na unidade federada de destino o imposto retido por ST, bem como os seus acréscimos. E estabelece, então, a possibilidade do estado de destino lavrar um auto de infração contra um contribuinte sediado em outro estado, no estado de origem. Então, isso é permitido pela legislação e é prevista
no Convênio 142 de 2018. A cláusula 31ª diz que as unidades federadas comunicarão ao CONFAS a instituição da ST em data estabelecida no convênio ou protocolo. Então, aquela possibilidade do Estado adotar num prazo de publicação do seu diário oficial, esse prazo diferenciado do que está no convênio ou protocolo, ele tem que ser comunicado ao CONFAS. Da mesma forma que a denúncia ao acordo, ou seja, quando um Estado se retira do convênio ou do protocolo, ele também tem que comunicar o fato ao CONFAS, que este providenciará a publicação no Diário Oficial da União, dando ampla divulgação. A cláusula 32ª traz que as unidades federadas disponibilizarão aos contribuintes gratuitamente aplicativo para operacionalização do regime de substituição tributária. Nós temos como exemplo de um aplicativo o Estado de Minas Gerais, que disponibiliza esse instrumento chamado de anexo 15, esse sistema em que o contribuinte faz a pesquisa. Esse sistema é para as mercadorias destinadas ao Estado de Minas Gerais e atendem à legislação do Estado de Minas Gerais com relação à implantação da ST. Entretanto, ele pode ser usado largamente como pesquisa, como identificação da mercadoria e seu CERT e sua NCM. Então, o sistema ele fornece a relação dos protocolos e convênios firmados pelo Estado de Minas Gerais. Ele identifica NCM, CERT e descrição da mercadoria. Então, se você identifica a descrição da mercadoria no campo próprio ou a sua NCM ou NBM, como queiram, o sistema traz a informação do seu CERT, da sua descrição e a NCM que está enquadrada. Então, a NCM, clicando embaixo nesse sistema, abre-se a própria NCM para a pesquisa. Então, ela traz aqui no campo descrição o CERT e a descrição da mercadoria conforme está no convênio ou no protocolo. Então, por isso que ela serve para consulta para todo o país, que ela vai trazer o CERT e a descrição e a NCM. Com relação às mercadorias destinadas a Minas Gerais, e protocolo e convênio, ela traz ainda a MVA prevista para a mercadoria e ainda ela traz o cálculo, clicando naquele campo, ela traz o valor da MVA ajustada e assim como traz ao lado a previsão da alíquota interna para aquela mercadoria. Repetindo, esse sistema ele é válido para aplicação para as operações destinadas a Minas Gerais, mas ele é válido como fonte de pesquisa de CERT, descrição e NCM, e essa pesquisa é feita por uma palavra, identifica a mercadoria, ou pela NCM, pelos 4 dígitos, pela posição NCM, pelos 4 dígitos iniciais. A cláusula 33ª traz que as unidades federadas revisarão os convênios e protocolos que tratam o regime de ST relativo às operações subsequentes vigentes na data de publicação deste convênio, de modo a reduzir o número de acordos por segmento. Então, essa cláusula serviu quando publicou o convênio e houve a revisão do convênio anterior para o 142. É uma cláusula que serviu para este momento de transição. Bem, chegamos ao final do nosso curso sobre o convênio ICMS 142 de 2018, assistindo essa última aula sobre a formação da MVA e do PMPF e as considerações finais trazidas pelo convênio. Bom, agora chega de postergar o que você já sabe que precisa fazer para alavancar a sua carreira. Pare de se sentir inseguro quando o assunto é substituição tributária do ICMS. Seja referência no local onde você trabalha. Nós, do Descomplica Tributário, preparamos este vídeo para que você não tenha mais dúvidas de que esse curso é para você. Bem, eu agradeço imensamente a oportunidade de
debater com vocês sobre o convênio 142/2018. Espero que nesses encontros nós conseguimos levar até você a possibilidade de agregar conhecimento sobre substituição tributária do ICMS.